Bom dia, sexto ano, tudo bem? Como estão vocês? Então, eu gostaria de saber de vocês, na nossa aula de arte de hoje, vocês já ouviram falar de Zeus, Apolo, Afrodite, Hércules, Odisseu ou Aquiles? Não, né? Eu não sei se vocês já ouviram, mas tem uma expressão também que fala, né? Calcanhar de Aquiles, seria o ponto fraco do herói Aquiles. Semideus, né? Grego, Hércules. Ah, vai me dizer que vocês nunca assistiram o desenho Hércules. Então bora lá para nossa aula de hoje, falar da antiga civilização grega, né? Todos esses nomes que eu falei fazem parte dessa questão de mitologia grega criado pelos seres humanos, que na verdade ocuparam ali a Grécia antiga, né? Ele tinha na verdade essa questão da mitologia grega de dar significado para tudo aquilo que vivia, né? E para todos os acontecimentos relacionados à natureza ou para uma questão de formação da sociedade. Vale ressaltar que a civilização grega ela surgiu em torno de 1800 AC a.C. E sua mitologia povoou o nosso imaginário até os dias de hoje, por meio de livros, quadrinhos, filmes, desenhos, ao qual que eu falei, né? Os gregos antigos, assim como os egípcios, eles acreditavam em muitos deuses, e por isso também eles eram considerados politeístas. Além de deuses na mitologia grega, existia a questão de filho de semideuses, o que eu falei, né? Hércules era tido como semideus, né? Filho de um ser humano comum com um deus, né? Um dos deuses da mitologia. Dentro da mitologia cabia essa história de heróis, gigantes e tantos outros personagens. Essa crença era tão forte que muitas obras artísticas e arquitetônicas da Grécia foram cunhadas com bases nos seres dessa mitologia, né? Como os templos gregos em homenagem aos deuses e importantes poemas como Ilíada, a Odisseia, que conta os feitos dos heróis gregos. Então, né, em relação à arte egípcia e à arte grega, os gregos antigos eles tinham uma questão de muito interesse e admiração pela arte egípcia, que na verdade, né, influenciou esteticamente muito daquela questão da arte grega antiga. Mesmo quando a arte grega foi vista como inovadora, com estilo próprio, eles tinham algumas características que dialogavam com a então arte egípcia. Bem no centro, né, vamos lembrar que existia a questão para ambas artes, uma questão religiosa e ao mesmo tempo uma questão da cerâmica muito forte. Você pode notar aí no módulo de vocês que vocês vão encontrar um vaso de cerâmica que bem no centro dele tem três cavalos puxados por rédeas. No entanto, com os nossos olhos, um animal está à frente um do outro. Foi usado o princípio egípcio de ângulo, de maior visibilidade que na cena não fosse representada como se fosse apenas um cavalo. Para conseguir esse efeito, o número de pernas foi aumentado e a cabeça foi multiplicada por 3. Uma diferença importante entre a arte egípcia e a grega é os seus cânones. Embora ambas civilizações tenham se baseado em regras rígidas para o desenvolvimento de sua arte, as regras da arte egípcia não sofreram grandes alterações ao longo de quase 3.000 anos, em que a civilização existiu. Já a grega antiga houve muitas alterações nesses cânones artísticos no decorrer do tempo dela. Então, os cânones sofreram alterações nas formas e muito mais do que na temática das esculturas gregas, por exemplo. Tratavam quase sempre do mesmo tema, representações de deuses, heróis, guerras, atletas. No entanto, a maneira como elas eram feitas sofreu alterações ao longo do tempo. Assim, em relação dessas mudanças nos fazem no fazer artístico. Perdão. A arte grega pode ser dividida em 3 períodos distintos. Nessa unidade, a gente vai estudar o período arcaico, que vai de 1650 AC a 480 AC. Na outra unidade, estudaremos o período clássico, que é de 480 AC e 323 AC. E o período helenístico, que vai de 320 AC a 31 AC. Né?
Sim, há registros muito importantes de vasos gregos que resistiram ao tempo e nos mostram que a cerâmica foi uma forma de arte anterior às formas artísticas que surgiram no período arcaico. Em virtude de sua importância para a civilização grega, daremos destaque à cerâmica. São dois principais motivos que justificam a postura dos estudiosos que estudam essa questão da cerâmica. Uma, de todas as manifestações artísticas que foram desenvolvidas lá na Grécia Antiga, a cerâmica é a que teve mais quantidade de peças conservadas. 2. Nessas inúmeras peças estão representados costumes, a cultura, a forma de vida dessa civilização, que torna a cerâmica uma importante fonte de documento para a gente entender e conhecer a antiga civilização grega. Havia muitos diferentes vasos gregos, um com formas mais próximas entre si, outros com formatos bastante diferentes, também em funções variadas, armazenar água, grão, e outros alimentos, transportar alguns líquidos, fazer parte dos ritos fúnebres, entre outras. A cerâmica grega é a mais antiga que tinha decoração geométrica e por isso, nesse período, sua produção ficou conhecida como geométrico. A maioria era feita de terracota, um tipo de argila de coloração bastante avermelhada, igual a essa aqui que está aí não aparecendo para vocês. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.